Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Eu sou o Vinícius Rezende, venho apresentar rapidinho esse curso para vocês, que eu estou na coordenadoria do curso do professor Leonardo Acosta, de peças para o MPT. O professor Leonardo Acosta fez esse curso especificamente para vocês, bastante completo, são 4 peças no total. E esse primeiro vídeo, a gente resolveu deixar aberto, com várias dicas para todo mundo conseguir consultar. Esse é o único vídeo que vai ser aberto. Então esse vídeo todo mundo vai ter acesso, pode pegar as dicas com ele. E os outros vídeos, outros 4 vídeos que ele vai comentar cada uma das peças, esses daí são individuais, tá bom pessoal? É para quem aderiu ao curso, seja como ouvinte, seja como correção individual também. O professor Leonardo da Costa eu conheci em 2012, é procurador do trabalho desse último concurso, do 20º concurso. Ele passou em 3º lugar na prova de peças, inclusive. E quando eu chamei ele para fazer, na hora ele aceitou prontamente. Já me mandou as peças, já me mandou os espelhos e realmente está fantástico o curso, pessoal. Tenho certeza que vocês todos que estão vão gostar bastante. Ele também deixou disponibilizar o WhatsApp dele, ele vai inclusive falar o número aqui em breve. Para quem está matriculado no curso, se tiver qualquer dúvida é só mandar para ele. Tô com dúvida nessa peça aqui, tô com dúvida nesse tópico. Você tem algum modelo sobre essa preliminar? Que é muito importante a gente saber os modelos, aliás. Então podem mandar para ele que ele prontamente vai atender, tá bom, pessoal? E se tiverem qualquer dúvida, se precisar de alguma ajuda também, todo mundo tem meu WhatsApp, basta mandar mensagem lá que eu vou estar sempre também apto a poder ajudá-los, tá bom? Bons estudos para todo mundo e no que precisar eu tô às ordens. Até mais, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Acosta, sou professor aqui do módulo de 3ª fase do curso do professor Vinícius Rezende, que tem o Instagram Rezende Dissertativas, Rezende com Z, e fui chamado pelo professor há uns 2 meses com esse projeto voltado para a prova do MPT, que a meu ver ocorrerá em breve, em razão aí de todas as notícias que nós temos internamente na carreira. Inicialmente eu vou falar então um pouco do nosso curso, para depois trazer algumas informações sobre como foi a minha preparação, como é a carreira de procurador do trabalho, e em cursos subsequentes eu falar sobre cada uma das 4 peças que serão colocadas para todos vocês. Então vamos lá. O curso do professor Vinícius Rezende, de 3ª fase, que é a fase da peça prática do MPT, ele será dividido em 4 peças. Cada uma dessas 4 peças foi elaborada por mim. São peças inéditas, todas voltadas para as principais áreas temáticas do MPT. Claro, é impossível trazermos todas as matérias que são ordinariamente tratadas no nosso cotidiano, mas procurei trazer, assim, num juízo de probabilidade, as que teriam mais chance de ser cobradas. Cada uma dessas peças, então, terá um espelho, ou seja, uma resolução de como seria idealmente colocada na prova. Serão entregues também materiais de apoio, para que vocês possam também ter um conteúdo aliado a cada uma dessas peças, além também da correção individual, que será feita com atribuição de nota ao final, correção que será feita de forma totalmente individualizada, levando-se em consideração tanto o aspecto da exposição em si, quanto do conteúdo, da letra se for enviado por PDF em manuscrito, e assim por diante. E por fim também gostaria de deixar aberta aí a outra questão, que é a do contato individual comigo por WhatsApp para tirar dúvidas. Já vou deixar com os senhores o meu telefone para contato pelo WhatsApp, que é o 41 99984 4818. Por esse número de WhatsApp a gente vai poder ter um contato mais direto e dúvidas também serão tiradas. Em suma, então, serão essas 4 peças que serão enviadas mensalmente para os senhores, e a gente vai conseguir, então, por meio dessas 4 resoluções, ter uma boa ideia do que pode ser tratado numa futura prova do MPT. Agora, falando especificamente sobre a minha estimativa, né, digamos assim, sobre um próximo concurso. Olha, temos apenas um candidato a ser chamado, aprovado do último concurso, e acredito que será chamado em breve.
ponho ali setembro, outubro para ver essa nomeação dele. Além disso, temos já recentemente, por exemplo, no último mês, tá? 3 aposentadorias de procuradores regionais do trabalho, o que obviamente enseja daí processos de promoção e vagas para procurador do trabalho. E a carreira ela é muito ávida, sabe, por estar com o quadro preenchido. Sempre o procurador-geral ele procura deixar os quadros da carreira totalmente preenchidos. Vejo assim que até o final do ano provavelmente haverá o lançamento de um edital com provas aí para o começo do ano que vem. Lembrando que os concursos do MPT costumam correr de uma maneira mais célere se formos comparar com os da magistratura, tá, pessoal? O meu concurso, que é o 20º, entre a primeira prova, que foi em agosto de 2017, e a prova oral, que foi em fevereiro de 2019, podemos colocar aí então 5, 6, 7 meses, e já fui nomeado na sequência, em março. Então, por ser um concurso com esse perfil de correr rápido, eu entendo que é oportuno, assim, de antemão, você já fazer um cronograma de estudo de todas as fases, tirando a fase oral, que é uma fase que a gente deixa para quando passa para oral, como o professor Vinícius já falou em um vídeo anterior. As outras fases você tem sim que fazer uma programação e se adequar aí a um quadro de estudos, né, um cronograma de estudos, para que consiga contemplar o maior número possível de matérias. Bom, vamos lá. Como que foi a minha trajetória? Eu acho que é importante falar isso porque muitas pessoas se identificam e criam assim uma expectativa sobre esse tema, já que, poxa, eu trabalho, não sei se eu vou conseguir estudar para um concurso tão difícil. Vejam, pessoal, eu me formei em 2007 para 2008, aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Não tinha intenções de fazer concurso, não passava pela minha cabeça fazer um concurso, seja para Ministério Público, seja para magistratura, muito menos na área trabalhista. Eu fui conhecer bem a área trabalhista depois, advoguei por 3 anos. E acabei gostando muito da área, fiz uma pós-graduação na PUC do Paraná, específica em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e me apaixonei pela área. Resolvi assim fazer um concurso para analista do TRT da 9ª Região, o lugar em que eu conheci o professor Vinícius Rezende, inclusive. Foram alguns anos aí de bastante prática, principalmente em gabinete de desembargador, em 2º grau, e foi muito positivo. Eu acho que qualquer trabalho que você desempenhe, principalmente se relacionado à área do concurso que você vai querer prestar, vai te ajudar. Então, se você trabalha bastante, como é o caso do pessoal que trabalha em tribunais, que faz sentença, faz voto, ou que trabalha em secretaria, ou que advoga, que também tem uma agenda bastante movimentada, não se preocupe. Organização é a palavra-chave, equilíbrio. Você, obviamente, não vai ter condições de estudar 8 horas por dia. Eu não estudava 8 horas por dia. Boa parte dos meus conhecidos, que também já passaram em vários tipos de concurso, não estudavam. O que importa é regularidade. Eu gostava de estudar todos os dias da semana, ainda que um pouco. Manter um cronograma atualizado e tentar cumpri-lo com a maior proximidade possível. Claro, às vezes há imprevistos que nos impedem de cumprir o cronograma que foi estipulado, e não é por isso que vocês devem esmorecer, devem desanimar, não, pelo contrário. Eu acho que o dia a dia do estudo tem que ser feito com leveza, senão você vai tratar aquilo como um fardo e não vai ser legal. Eu tive filho, casei, durante todo esse período de estudos para concurso. Estive desde 2011 no cargo de analista. Um pouco depois disso eu falei, não, olha, eu quero galgar aí um concurso com esse viés de magistratura ou Ministério Público do Trabalho. Me encantei pelo Ministério Público do Trabalho, pela sua atuação, como eu vou dizer daqui a pouco, que é muito bacana, mas também não deixava de fora o concurso da magistratura, porque era uma forma também de eu me manter atualizado e estudando, já que os concursos para o MPT são mais espaçados, sempre têm sido feitos de forma nacional.
ao contrário da magistratura, que historicamente era feita por regionais e sempre havia concursos com maior periodicidade e recorrência. Então, eu tinha na minha mente, trabalhava, fazia meu trabalho, ia para casa, estudava, tinha o meu plano de estudos, cada um de vocês deve ter o seu plano de estudos, dividindo aí as fases por dias da semana, mas o que é importante destacar é o seguinte: o estudo para procurador do trabalho, tá? Para o cargo de procurador, procuradora do trabalho, isso você tem que levar em consideração que é um perfil diferenciado, tá? Diferente do perfil da magistratura. Na prova da magistratura, você cria um estudo muito mais, eu vou dizer, horizontalizado. Você tem que ter um conhecimento mais abrangente. Não que isso também não ocorra no Ministério Público, mas no Ministério Público nós temos alguns eixos temáticos que precisam ser mais aprofundados pelo candidato. Como vocês devem saber, o Ministério Público possui coordenadorias temáticas, 8 coordenadorias, que tratam dos temas que são mais caros à instituição. Então, uma dica inicial e que vai ser dada e reiterada ao longo do curso é essa: procurem ler os materiais que eles são encaminhados por mim, e ainda que não sejam encaminhados por mim, se vocês tiverem contato com essas áreas de coordenadorias do MPT, trabalho infantil, escravo, fraude, administração pública, liberdade sindical, meio ambiente do trabalho, portuária, aquaviário, assim por diante, procurem ler artigos sobre isso, procurem focar nesses temas e também em temas processuais relacionados à tutela coletiva, porque esse é um grande passo. E isso eu digo para todas as fases. Desde a primeira fase, o Ministério Público do Trabalho tem esse viés diferenciado. A prova de direitos humanos, por exemplo, que é um tema muito caro para a instituição, ela é densa. A prova de direito constitucional, ela é mais densa. É a primeira parte da prova, as primeiras 20 questões normalmente. Vocês têm que ter em mente que vai ser uma prova com essa elaboração diferenciada. Então, claro, o estudo para a magistratura que eventualmente vocês tenham, ele vai ajudar muito. Mas procurem, agora nesse período próximo ao concurso do MPT, fazer esse estudo um pouquinho mais direcionado e vocacionado para a área do Ministério Público do Trabalho. Então, voltando ao que eu estava falando da minha carreira, eu era analista judiciário, fiz vários concursos, Eu comecei do MPT no 17º concurso. Parei na primeira fase, por uma questão. Não desanimei, falei, não, o próximo vai dar. No 18º, eu consegui chegar até a terceira fase. E fiquei por muito pouco de ir para oral. Caiu uma ação rescisória, foi uma peça assim totalmente inédita. Alguns de vocês devem ter já esse conhecimento sobre essa peça, que foi uma peça bem peculiar. E acabou não dando certo para mim. Nesse período eu me casei, logo depois eu tive um filho e veio o 19º concurso. E fui lá e parei na segunda fase, também por pouco. Eu falei, olha, paciência, não era a hora, mas o próximo vai chegar. E o 20º veio, e no 20º eu já tinha aquele sentimento de que era o meu concurso. E deu certo. Eu tive um estudo, acho que mais organizado, podemos dizer assim, por fases, com calma, lendo as matérias de cada coordenadoria, pegando essa parte processual, né, do direito da tutela coletiva, que é muito importante, pessoal, sempre ter isso em mente, ter na ponta da língua o que é, quais são os princípios de tutela coletiva, pegar o CDC, aquela parte da processual, coletiva processual, que é muito importante, coisa julgada, efeitos da coisa julgada na tutela coletiva, legitimados e assim por diante. Então, tenham isso em mente porque vai ajudá-los em todas as fases. Isso vai ajudar, esse estudo mais direcionado. Quanto à carreira do procurador do trabalho, vamos lá. Eu acho que é importante dizer também porque eu vejo como um incentivo, assim, sabe? Algo que vai trazer para vocês essa vontade de realmente passar nesse concurso. Porque é uma carreira fantástica, pessoal. Eu estou muito feliz e não me vejo em outro local, assim. Sempre também tive em mente a magistratura, mas acho que o meu perfil, que é um perfil mais inquieto, um perfil de ir atrás, me deixou num lugar agora que é o lugar ideal para mim, que é o de procurador do trabalho.
Então eu fiz a prova oral em fevereiro de 2018, em março já fui chamado. Foi assim uma posse, uma nomeação assim relâmpago, ainda mais em tempos de dificuldades orçamentárias e econômicas. A gente não tinha essa noção de que haveria uma chamada tão logo, porque já havia sido chamado um grupo de 3 pessoas, e a partir dali a gente falou, olha, eu acho que daqui a alguns meses, vamos ver o que vai acontecer. Eu estava me programando inclusive para fazer viagem e tal, e não, fui chamado ali véspera do feriado de Páscoa. Foi muito legal, foi uma sensação única. Fui para Brasília, tomei posse em Curitiba, assim, no feriado de Páscoa, como procurador-chefe da Procuradoria Regional na 9ª região, e na sequência fui para Brasília fazer a ambientação. E já desde então eu me encantei pela recepção que foi dada pelos colegas em Brasília. É uma carreira menor, né? Uma carreira com 782 cargos no total, incluindo procuradores regionais e subprocuradores. Então, as pessoas se conhecem muito facilmente dentro da carreira e te acolhem muito assim de pronto quando você entra. Então, nós somos recepcionados em Brasília já por alguns procuradores que nos foram passando desde aspectos de sistema até de atuação. E minha primeira lotação foi Ji-Paraná, Rondônia. Eu já esperava, né? A primeira lotação normalmente é num local distante de casa, a não ser que você seja daquela própria localidade, o que não é comum. E fui com o peito aberto para Ji-Paraná, Rondônia. E eu aprendi muito lá. Eu fiquei até fevereiro desse ano, de 2019, em Ji-Paraná, Rondônia. Considero aquele lugar um lugar maravilhoso. Tirei muitos preconceitos que eu tinha da região norte, que é uma região maravilhosa do Brasil. Aprendi muito com as pessoas, com a humanidade que aquele lugar tem. E atualmente estou em Rondonópolis, no Mato Grosso, que também é outro lugar que eu não conhecia, só tinha ouvido falar, e estou muito feliz também. Como que é meu dia a dia como procurador do trabalho? Para vocês também terem uma ideia aqui, porque é algo que não é muito difundido, eu acho que devia ser mais. É uma carreira que ela é brilhante, mas ao mesmo tempo ela não é muito conhecida do público em geral. Nós atuamos em uma frente extrajudicial, primordialmente, uma frente que procura resolver conflitos na seara trabalhista de forma extrajudicial. E como que a gente faz isso? Por vários instrumentos. Nós temos o inquérito civil, que é um procedimento administrativo de exclusividade do Ministério Público e que serve para nos dar amparo probatório para a nossa atuação. E nós temos poderes de requisição, de inquisição de testemunhas e assim por diante, todos eles previstos na Lei Complementar 75, que é obrigatoriamente lida pelos senhores, tá? Uma leitura obrigatória, principalmente porque na primeira fase ela é cobrada e são questões que você tem que ganhar, tá? E essa atuação extrajudicial, ela é muito importante porque você, conseguindo resolver esses problemas jurídicos trabalhistas de caráter coletivo de forma extrajudicial, além de você desafogar o judiciário com ações civis públicas, por exemplo, você tem a possibilidade de resolver com maior rapidez, com maior assertividade, problemas que são da localidade e você vê o resultado da tua atuação na hora. É impressionante como o resultado extrajudicial ele é bem visto tanto pelos trabalhadores que eventualmente sejam beneficiados por aquela atuação do membro na localidade, como pela própria empresa, que se vê prestigiada em ser ouvida numa audiência administrativa, colocando as suas possibilidades, quais são os seus problemas, e você, como membro, tentar comatar tudo aquilo, né? Trazer uma solução para aquele caso concreto. Então, o que eu faço muito, pessoal, e os meus colegas também fazem, é audiência administrativa com testemunhas, trabalhadores, com as empresas. Nós temos um corpo de peritos no próprio MPT que nos dá um amparo na área do meio ambiente do trabalho. Ou seja, nós vemos aqui, temos um problema numa empresa de meio ambiente do trabalho. O que vamos fazer? Eu não vou ajuizar uma ação civil pública de pronto. Chama a empresa,
Vamos lá, vamos tentar ver o que está pegando aí nesse caso, como que você consegue adequar. Vou te dar um prazo, vamos lá, vamos tentar adequar a ordem jurídica que está sendo violada naquele momento. Esse é o escopo do Ministério Público, né? A ordem jurídica trabalhista está restaurada. Claro, há casos em que isso não será possível. A ação civil pública é o nosso principal meio de atuação judicial. E a partir da ação civil pública nós temos aqueles atos que são desencadeados de maneira subsequente, que são as audiências, as razões finais, peças de réplica e recursos que são feitos com base naquele caso que foi colocado para o poder judicial, para o órgão jurisdicional. Mas vendo um todo essa atuação, o que me atrai mais é de fato a parte extrajudicial. A gente tem o poder, uma prerrogativa prevista em lei de ir até empresas e fazer inspeções. E eu faço isso bastante. Nos chega uma notícia de fato que é assim, popularmente conhecida como a denúncia, né? Mas o nome técnico é a notícia de fato, que inclusive possui uma resolução específica do CNMP, que é a 174. Vindo uma notícia de fato para a gente, o que eu faço? Se é um caso da própria localidade, estou em Rondonópolis, por exemplo, eu vou atrás, eu vou à empresa ver se de fato aqueles problemas que nos foram trazidos, eles existem, eles subsistem. Então, para título de exemplo, e isso é muito legal, fui em frigoríficos já. Frigorífico é um universo paralelo, assim, ele tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho específica, que é a NR36, possui peculiaridades inerentes àquele trabalho, desde questões ambientais, de adoecimentos que são frequentes, questões de jornada, questões relativas também a assédio, idas a banheiro e assim por diante, que demandam a visita, vamos dizer assim, a inspeção feita pelo procurador em loco. Eu cheguei em 2 frigoríficos e foi uma experiência única, porque é um ambiente totalmente alheio a boa parte das outras atividades econômicas, e ali eu pude ver como de fato aquela atividade ela é realizada e como os trabalhadores ali estão sendo tratados e como são as condições de trabalho. São aspectos que você só vai conseguir captar indo no local, ouvindo as pessoas. Então, o Ministério Público do Trabalho, como o órgão encarregado da defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos a ela inerentes, ele tem que ter essa proximidade, porque a gente consegue resolver muita coisa sem precisar acessar o judiciário e provocar o judiciário. Então, eu gostaria de trazer essa experiência para os senhores e que isso estimule nos estudos, já que é uma carreira fantástica. Como eu disse, é uma carreira pequena, mas é uma carreira muito com membros que estudam muito, que publicam muito trabalho, se manifestam sobre atos normativos, fazem notas técnicas, as coordenadorias têm suas orientações que também devem ser lidas pelos senhores. E quanto a então a carreira, quanto ao meu dia a dia, acho que esses são os principais aspectos e, obviamente, me coloco à disposição para tirar alguma dúvida sobre o meu dia a dia. Claro, não posso falar sobre casos em andamento, mas sobre aspectos gerais e que sejam assim de conhecimento público eu posso trazer e com todo prazer vou lhes falar, porque é uma carreira apaixonante, a do Ministério Público do Trabalho. Quanto à prova, tá? Especificamente em relação à terceira prova, que é a prova objeto aqui do curso que eu vou estar dando para os senhores, é uma prova que exige rapidez, que exige raciocínio rápido, mas exige, em primeiro lugar, treino, prática. Como o professor Vinícius já falou num curso anterior, o conteúdo dessa prova é um conteúdo que é muito similar ao conteúdo que você já vai ter adquirido com o estudo para uma primeira e segunda fases. O maior problema, digamos assim, da terceira fase é o quê? É você colocar com rapidez e com concatenamento, com uma concatenação de ideias de forma adequada
e que flua no texto todo esse conhecimento. Então você não vai precisar, numa prova de terceira fase, dissertar sobre o tema como você faz normalmente numa questão de segunda fase, digamos assim. Vamos pegar um exemplo, trabalho infantil. No trabalho infantil, numa questão de segunda fase, você vai colocar o histórico da exploração do trabalho infantil, desde a Revolução Industrial, os atos normativos que foram inicialmente editados para proteger o trabalho das crianças e adolescentes, para depois entrar numa seara normativa atual, direitos humanos, esfera internacional, constitucional, legal, infralegal, para depois trazer o caso concreto e adequando ele a essas normas. E a principiologia, né, vamos dizer, a proteção integral e assim por diante. Numa prova dissertativa, uma prova de terceira fase, melhor dizendo, se você se depara com esse tema, claro, ele pode ser até o coração da tua prova, que é aquele tema principal da prova que você vê, da prova de resolução de peça. Poxa, esse tema aqui eu acho que é o principal tema que eu devo abordar. Mas mesmo assim, você não pode ignorar que tem todo o resto de uma prova a ser feito. Você tem que fazer pedidos bons, você tem que fazer requerimentos finais, ou seja, você tem que acabar a prova de forma decente. Então, ainda que seja um tema que mereça maior atenção, com uma fundamentação um pouquinho mais detalhada, mais densa, ainda assim você não vai fazer como se fosse uma questão de segunda fase. Você vai pegar, vai trazer o amparo normativo que você vai ter, principiológico, e vai já colocar o que você trouxe na exposição fática do início da peça, já fazendo uma subsunção e fazendo já o seu requerimento. Então, o que se deve atentar, principalmente na terceira fase, pessoal, é isso. Identificar em sua peça, no enunciado, o que deve ser destacado como coração da prova, digamos assim. A partir daí, fazer um esqueleto. O esqueleto da prova é um esqueleto que eu costumava fazer e deu muito certo. Como que você faz esse esqueleto? Leia o enunciado, tá? Leia o enunciado. Não vai ser um enunciado tão longo quanto obviamente, o da magistratura, que são todos, vamos dizer, todo o caderno processual ali daquele caso para você sentenciar. Não, no caso da peça, que normalmente, mas nem sempre, mas normalmente é uma ação civil pública, o que vai ser narrado no enunciado? Vai ser narrado todo aquele histórico fático que ensejou uma investigação do Ministério Público. Vão ser colocadas as provas que o Ministério Público tem em mãos de cada irregularidade que foi constatada, e a partir daquilo você vai ter que bolar uma peça, uma ação civil pública no caso, pedindo uma tutela de tal interesse, difuso, coletivo ou individual homogêneo, fazer um pedido de tutela provisória, de urgência ou cautelar, fazer um pedido de dano moral coletivo. Ou seja, o esqueleto vai ser feito a partir da leitura do seu enunciado. Você vai colocar tópicos breves, com enunciado, com endereçamento, qualificação, parte de direito, fática de direito, pedidos, e a partir de cada um desses tópicos, o que você vai fazer? Colocar pequenos apontamentos. Coloque apontamentos de artigos de lei, de fundamentos que você não pode deixar de colocar naquele tópico específico, para depois você passar a, de fato, escrever a sua peça. Eu vou mandar num arquivo inicial toda essa questão do espelho para vocês ficarem tranquilos, e eu vou fazer uma sugestão, inclusive, de tempo que você deve dispensar para cada uma dessas etapas de elaboração da tua prova de resolução de peça. Quanto aos livros para levar para o dia, eu recomendo um bom vademecum atualizado, um bom livro de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que é essencial para você fazer principalmente os pedidos, um bom livro de convenções da OIT, eu sugiro do professor Edson Beas Rodrigues Júnior, que inclusive é procurador do trabalho. Ele tem uma obra excepcional da LTR sobre o tema. E, claro, algum outro vademecum específico de direito administrativo que você gosta, ou de constitucional, mas esses são os principais que você deve levar. Um trabalhista, hoje em dia nós temos os vademecums trabalhistas também, que trazem com maior densidade os documentos
relacionados ao direito do trabalho e processo do trabalho que você deve trazer. E para o estudo, professor, como que a gente vai fazer, quais livros são os principais? Bom, para finalizar eu vou trazer alguns livros que eu acho que são importantes, tanto para a terceira fase quanto para as outras fases do Ministério Público, que são o livro de Direitos Humanos, do professor Rafael Barreto, que é muito bom, o livro da própria Flávia Piovesan, ele é ótimo, apesar de ser um livro denso, ele vai te trazer um bom arcabouço jurídico para a parte de direitos humanos. O professor Paulo Portela tem um livro muito interessante também da Juspodium, que é de internacional público, mas ele também envolve comunitário e humanos, ou seja, no mesmo livro você vai conseguir pegar 3 partes do edital, é muito interessante. Na parte de direito do trabalho, não foge muito do que vocês já estudam e já estudaram para magistratura, eventualmente, aqueles clássicos de sempre, mas eu não sugiro você pegar o livro e lê-lo de cabo a rabo nesse momento. Eu prefiro que vocês tenham um foco em artigos específicos das áreas temáticas do Ministério Público do Trabalho, das coordenadorias. Um livro muito importante para a terceira fase é o livro do professor Ricardo Brito, que é um livro de ação civil pública no processo do trabalho. É um livro da Juspodium também. O Manual do Procurador do Trabalho, do professor Ricardo José das Mercês Carneiro, que também é procurador, é um livro muito bom, livro da Juspodium também, o Manual do Procurador do Trabalho. Ele traz tanto a questão da própria dia a dia da carreira do procurador, como também material para estudo. Ele traz isso também. E por fim, um livro que é clássico para o Ministério Público do Trabalho, que é o livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que antes tinha as suas publicações feitas pela LTR, atualmente, salvo engano, é feito pela Saraiva. Então temos esses 3 livros específicos do Ministério Público. Sugiro também Constitucional o professor Daniel Sarmento. Ele tem um livro que é um livro de teoria e do direito constitucional, que permite a você matar várias questões de primeira, segunda fase, tá, pessoal? Eu usei muito, inclusive, e me foi muito útil nessas 2 provas de primeira e segunda fase do 20º concurso. Além, obviamente, dos clássicos de direito constitucional que vocês devem ler, mas esses que eu especifiquei são, a meu ver, livros importantes de terem a leitura feita pelo candidato, não impedindo que outros sejam lidos, e também serão colocados nesse material que será entregue para cada um dos senhores como um roteiro para a realização dessa prova de terceira fase. Tá bom? Eu agradeço e nossa próxima aula será sobre a primeira peça que será disponibilizada aos senhores. Muito obrigado.